Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Já temos os números de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Mais um dia positivo aí para as negociações com os grãos. Especial destaque aí para a soja, que acabou fechando com altas de mais de 30 pontos nos seus primeiros vencimentos. O milho também teve um desempenho positivo nesta segunda-feira. Mas focando aí o mercado da soja, a gente vai conversar agora com o Fernando Pimentel, lá da AgroSecurity Consultoria. O Fernando está de olho nesse mercado aí, está acompanhando principalmente para contar para a gente o motivo dessas elevações que o mercado vem registrando nos últimos tempos. Muito boa tarde para você, Fernando. Em especial hoje, altas de mais de 30 pontos aí nos principais vencimentos, Fernando. O que justificou essa movimentação lá na Bolsa de Chicago para a soja hoje? Boa tarde. Boa tarde. Bem, a questão do clima já saiu praticamente da tela, né? A gente já vê que a evolução da safra americana já está praticamente consolidada, as perdas contabilizadas, o mercado já absorveu. Agora, a componente de fundamento que está solta é a questão da demanda, né? Existia uma expectativa de que a demanda fosse começar a reduzir em função das altas dos preços, aquela questão do não querer pagar determinado valor pela mercadoria, mas o que a gente tem observado, e esse é um relatório semanal de exportação do USDA que mostrou aí 1 milhão e 21, um pouco mais de 1 milhão de toneladas de soja embarcado até dia 9 de agosto, já deixa o mercado um pouquinho estressado, porque é uma demanda ainda muito firme, né? Existe uma expectativa aí de que as exportações chinesas caiam aí para 4 milhões e 700 mil toneladas nesse mês de agosto, mas a verdade, porque em julho foi em torno de 5,9 milhões de toneladas, e acredita-se que esse número caia para 4,7 agora nesse mês de agosto, porém temos que ver, mesmo assim é um número ainda muito firme, e eu acredito que o chinês está mais preocupado em garantir o seu suprimento do que em relação à questão de preço nesse momento, principalmente que logo mais entra a safra brasileira e argentina no mercado de clima, e se tiver algum problema já no início da safra da América do Sul, nós já vamos ver Chicago escalando números talvez inimagináveis aí, dado o histórico recente. Pois é, você lembrou bem, né, Fernando? Os números eles continuam em alta, e mesmo assim essa alta nas cotações acabou não inibindo a demanda. Isso significa que a gente tem possibilidade de ver preços interessantes daqui para frente, então? Ainda tem essa perspectiva, porque o que acontece? Vai haver um crescimento da área de soja no Brasil, vai haver provavelmente na Argentina também, mas é importante que tudo dê certo. Vamos supor que o Brasil e a Argentina acolham bem, Paraguai também. Nós podemos ver aí, eventualmente, na metade do ano que vem, a soja voltar para patamares de 14, 13, entre 13 e 14, é possível. Porém, qualquer elemento de risco que põe em risco essa perspectiva de crescimento da oferta do hemisfério sul, estiagem, um veranico de janeiro, ou um início de safra com problemas, um atraso de cronograma, enfim, tudo isso vai ser lançado em Chicago como elemento explosivo. E um outro aspecto importante é a perspectiva de que no final do ciclo desse ano, do calendário americano, e isso deve ser reportado no relatório de 12 de setembro, existe uma expectativa hoje de que o estoque final nos Estados Unidos vai ficar muito baixo em função dessa demanda firme que está ocorrendo. Um número em torno de 10 a 15
milhões de bushels é um número muito baixo. E isso daí, Chicago é uma bolsa doméstica ainda, ela é uma bolsa americana, embora ela precifique a soja para todo o planeta, ela é uma bolsa que olha muito os aspectos internos de oferta, demanda, enfim, para definir preço. E o estoque interno muito baixo, ele é bastante... É um fundamento importante, bastante explosivo aí, e principalmente se isso se somar a um grau de incerteza, porque onde é que o americano eventualmente vai se pegar para precificar? É que eventualmente uma super safra Brasil, Argentina, Paraguai traria a demanda de embarques, exportação a partir de janeiro, fevereiro para cá, e alongaria, coisa que não ocorreu esse ano pela falta da soja argentina e do sul do Brasil e do Paraguai, acabou transferindo as exportações para a China com maior intensidade para os Estados Unidos, e eles estão apostando eventualmente no evento inverso, que uma super safra aqui alongaria o ciclo de exportação de safra sul-americana, aliviando um pouco a demanda do segundo semestre de 2013 na safra americana. A questão estamos em cima de suposições, é o se. Tem um nível enorme de responsabilidade e margem de erro muito pequena para a safra brasileira, argentina e paraguaia. Porque se isso não se confirma, e nós viramos o ano agrícola americano, o calendário agrícola americano, com estoque abaixo de 1%, da demanda da oferta sobre uso doméstica americana, nós vamos ter realmente um elemento explosivo aí, que eu vou falar para você que com 25 anos de mercado de grãos, eu honestamente nunca vi. Agora, é um quadro bastante interessante para quem venda, mas eu digo até para efeito de humanidade, eu diria até para estabilidade das economias, para pressão inflacionária, para estabilidade geopolítica, eu diria para você que nós estamos entrando num terreno meio perigoso na oferta de alimentos no planeta. Você colocou aí, e se isso não se confirma? Mas vamos imaginar que se confirme, Fernando. Mesmo assim, a gente ainda tem uma situação delicada, ou seja, não existe uma reposição ou recomposição de estoques, existe? Se você tiver uma safra, se nós crescermos aqui no Brasil, Mato Grosso deve crescer entre 11% e 12% talvez, o Brasil talvez no todo cresça em torno de 4% a 5% na média. Se nós tivermos uma boa produtividade nessa área, e a Argentina também com algum crescimento, entrega uma safra cheia, Paraguai, etc. e tal, nós vamos ter alguma recomposição de estoque, sim. Global. Nos Estados Unidos segue com estoque baixo, e aí nós vamos transferir a bola para a safra americana, que não pode errar também na safra 2013 e 2014. Quer dizer, isso é igual conta corrente, é igual fluxo de caixa. Os efeitos são acumulativos. Então, o insucesso em um período gera, entre aspas, o endividamento para o ciclo seguinte. E a coisa é acumulativa. Então, nós realmente temos aí um futuro extremamente promissor para o produtor de grão do Brasil, aquele que colher bem. Você vê até que, se nós analisarmos aí o que ocorreu agora no Rio Grande do Sul, com o problema da safra deles, comparativamente com o que ocorreu em 2005, você vê que o efeito da quebra de safra no Rio Grande do Sul sobre as contas do produtor, sobre inadimplência em geral, foi relativamente baixo, bem menor do que ocorreu em 2005, porque o produtor vinha de anos bons e vinha com um preço inicial estimado para milho e soja muito elevado. Então ele tinha uma margem de lucro estimada no início do plantio muito alta. Com a quebra, aquilo foi corroído, ele praticamente não teve lucro, algumas regiões até com prejuízo, porém não tão significativo como ocorreu em 2005. Isso mostra a mudança do contexto, a mudança do cenário do produtor rural, podendo até ter a possibilidade de enfrentar adversidades
de clima sem que isso eventualmente gere grandes problemas para suas contas. Porém, quando a gente olha na perspectiva de estoque de grão, no lado físico da transação, da comercialização das mercadorias, o dano é irreparável. O que se perdeu não volta mais. E agora você tem a obrigação de produzir a mais para cobrir o buraco do que já ficou para trás. E esse é o problema, né? O produtor se recupera, mas o mercado em si hoje tem um déficit de soja e milho substancial, que espero que a gente consiga ter boas safras agora para frente, para que esse problema não se transforme num grande problema mundial aí de inflação alimentar e gente passando fome, porque a coisa está complicada se você considerar essa magnitude da perda de milho nos Estados Unidos. Não tenha dúvida, com reflexos inclusive aqui no mercado interno, principalmente os consumidores de milho aí, criadores de frango, suíno, enfim, reclamando bastante da situação que começa a preocupar o setor. Fernando, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Fernando. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Até a próxima.